os senhores das nossas decisões. Já quero abrir um leque dentro dessa vertente aqui. Para onde eu vou? Para onde Deus quer que você vá, irmão. Qual a decisão que eu devo tomar? Aquela que o Espírito Santo te indicar. Mas eu acho que para esse lugar aqui é melhor. Paulo, ele queria pregar para a Ásia, ele queria ir para a Bitínia. À noite entrou de Deus, o Espírito Santo mostra para Paulo alguém do outro lado da Macedônia pedindo ajuda, dizendo: vem para cá, ajuda-nos. E eles entenderam pelo Espírito Santo que Deus os estava direcionando para um outro lugar. Paulo, Silas e Lucas se levantam com o seu grupo de missões e vão para o outro lado da Macedônia, aonde o Espírito Santo os indicou para ir. Quando ele chega, a igreja lá começa, não no templo, a igreja ela não começa na sinagoga, a igreja ela não começa em lugar espetacular, a igreja começa num lugar simples, começa na beira de um rio, porque Deus, quando Ele quer fazer uma coisa, Ele não precisa de um lugar extraordinário, Ele precisa só de corações sinceros que queira fazer a vontade dEle. Tem crente aqui, irmão, com coração sincero, doido para fazer a vontade dEle, irmão? Deus, Ele vai começar a te usar em lugares improváveis, onde você acha, não, aqui Deus não pode fazer, é ali que Deus vai te usar, porque Deus não precisa de glamour, Deus não precisa de plataforma, Deus não precisa de lugares extraordinários para revelar a sua glória e o seu poder. Então, se tiver um crente com um coração sincero aqui, ele pode fazer coisas extraordinárias, irmão, porque Ele é o Deus do extraordinário. Então, quando ele chega naquela cidade, Filipos, ele começa a pregar o Evangelho, e antes de pregar o Evangelho, ele começa a orar, à beira do rio. E a primeira pessoa, Jane, que se converte ao Evangelho, é uma pessoa que teoricamente já tinha Deus, era uma pessoa teoricamente correta, Lídia, vendedora de púrpura, alguém comerciante, alguém que tinha poder aquisitivo, alguém que tinha dinheiro, e alguém que era religioso, que orava a Deus, e ela começou a orar junto com Paulo e Silas. Paulo e Silas começam a pregar Jesus para ela, e os olhos dela se abrem, e ela se converte ao Evangelho, mostrando para mim que de boa intenção, o inferno está cheio. Então, temos aquela ideia, não, a pessoa é legal, a pessoa não fala mal de ninguém, não prejudica ninguém, é gente boa, é classe A, são pessoas que eu e você olharíamos e daria tudo por ela, mas se não tiver Jesus Cristo, irmão, não adianta ser bom, ter boa política, não adianta ser de boa intenção, porque de boa intenção o inferno está cheio, porque o que pode salvar não é a sua performance, é Jesus Cristo que transforma e liberta, e o único que pode levar para o céu é Jesus. Então talvez você chegou aqui, mas pastor, eu sou legal, sou gente boa, nunca falo mal de ninguém, eu trato bem a minha esposa, ajudo os pobres, dou uma boa esmola. Isso não é garantia de salvação não, irmão. O que garante a minha salvação e a sua salvação é crer em Jesus de todo o coração. Paulo prega para Lídia, e o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, abre os olhos de Lídia. Lídia, ela entende o Evangelho e ela se converte. Então a primeira conversão dentro daquela cidade foi a conversão de Lídia, alguém religioso, mas que precisava do Evangelho. Segundo a conversão, Paulo, ele começa a sua rotina de ir para a oração, e havia uma moça que todo dia olhava para o Paulo, para o Silas, e o elogiava, dizendo: olha, verdadeiramente esses aí, ó, são servos de Deus, né? A gente se alegra quando tem um comentário, quando alguém olha para você e fala: você é crente, não é? Rapaz, nosso coração incha. Ou é só o meu? Rapaz, se alguém olhar para mim e falar: nossa, eu vejo Jesus em você, rapaz, ganhei meu dia, cara, ganhei minha semana, ganhei meu mês. E lá tinha uma moça que olhava para o Paulo, olhava para o Silas e falava: esses caras aqui são diferenciados, eles são crentes, verdadeiramente Deus faz coisa com eles, Deus é na vida deles. E todo dia, quando eles passavam, indo para a oração, ela era esse mesmo discurso, esse mesmo elogio. Dá um cutucado assim do lado do irmão, fala para ele: ó, cuidado, nem todo elogio edifica, nem todo elogio é de Deus. A moça todo dia elogiava. Paulo entendeu: cara, isso aqui não está certo não, tem algo de errado que não está certo. E ele percebeu que era um espírito imundo, ele percebeu que era um demônio, e aquele demônio dava lucro para o dono daquela moça, que aquela moça era uma escrava, e aquele espírito de adivinhação dava lucro para aqueles rapazes. Paulo, pela autoridade que há no poder no nome de Jesus, foi lá, expulsou o espírito imundo da moça,
e a moça voltou ao normal, a segunda conversão naquela cidade. Primeiro Deus converte uma religiosa, depois Deus converte uma endemoniada. Estamos juntos? Está claro isso? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, por conta dessa conversão, os camaradas que era senhor daquela moça ficou bravo com Paulo, ficou bravo com Silas, porque aquela moça dava lucros financeiros para ele. Você pode mexer com a família do cara, você pode mexer até com a reputação do cara, mas mexe no bolso de alguém, irmão. Quer comprar briga, dá prejuízo para alguém. Tem gente que perde amizade por causa de dinheiro, tem gente que perde família por causa de dinheiro, família se destruindo por conta de herança, irmão. Acontece muito. Mexeu no bolso dos caras, os caras ficou bravo, mandou pegar Paulo e Silas, bateram Paulo e Silas, lançaram ele dentro da cadeia, eles foram presos. E dentro da cadeia, por ter expulsado o espírito da moça, sabe o que eles fazem? Reclamam, murmuram, choram, falam: Deus, vou desistir porque eu fui fazer a sua obra e o Senhor não foi comigo. Não, vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles não entendiam porque estava acontecendo, tudo bem, mas mesmo assim eles não questionaram, eles decidiram ressignificar o motivo de estar ali. Estou aqui por causa do Evangelho, beleza, não fiz nada de errado, preguei o Evangelho, libertei uma pessoa, porque Deus me direcionou para esse lugar, e agora no lugar onde Deus me direcionou, estou sendo bênção, as pessoas não estão sendo gratas com isso, estão me prendendo, estão me batendo. Paulo e Silas tinham motivo específicos, irmão, para murmurar contra Deus, para desistir do Evangelho, para fazer tudo de errado que eles tinham que fazer, mas sabe o que eles decidiram? Decidiram crer que Deus estava com eles, no meio daquela adversidade. Então eles não questionam, eles adoram. Tem até um hino que diz: questiona ou adora? E aí? Você, na condição do Paulo e do Silas, você adorava? Você questionava? Se perguntava? Dizia: Deus, por que isso, por que daquilo? Eles decidiram adorar, e o livramento veio no meio da adoração, irmão. Deus mandou um terremoto, tremeu os alicerces daquela prisão, abriu a cadeias de todos que estavam do lado dele. Porque quando você adora, irmão, não é só você que é abençoado, quem está do seu lado também é. Quando você decide adorar, não decide murmurar, sua família é abençoada, seus amigos são abençoados, seus parentes são abençoados, sua igreja é abençoada por causa de uma ação sua. E eles decidiram, eles adoraram, e as prisões de todos se abriram. Os soldados que tomavam conta dos presos pensaram: cara, as prisões de todos se abriram, automaticamente preso é doido para fugir. O que aconteceu? Todos fugiram. Não, todos ficaram no mesmo lugar. E ele, por pensar que todos fugiram, pegou a espada e falou: vou me matar, porque se o Império Romano não sabe que eu deixei todos fugir, eu vou morrer do mesmo jeito. Paulo falou: não, não faça isso, não se mate, estamos todos nós aqui. E ele se converte no Evangelho e falou: cara, o que eu posso fazer então? O que eu posso fazer? Paulo falou para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então a igreja, ela começa com 3 conversões: uma religiosa, uma ex-religiosa, uma ex-endemoniada e com um soldado do Império Romano. E ali nasce uma igreja. Só que a igreja, ela nasceu debaixo já de prisão. Paulo já foi perseguido, Paulo ele já foi maltratado por algo que ele não plantou. Ele não plantou coisa ruim para colher coisa ruim, né? Porque normalmente quando alguém planta coisa ruim, ele colhe coisa ruim. Então tem alguns problemas que vêm sobre mim, sobre você, que é resultado de um plantio nosso. Nós muitas das vezes plantamos coisas ruins, automaticamente colhemos coisas ruins. Quem estava no ensinamento viu a Flávia contar o testemunho dela, de que ela está passando por algumas enfermidades no corpo, mas ela entendeu que não foi porque Deus é ruim e vou penitenciar ela com uma doença. Não, ela falou: não, foi porque eu não cuidei do meu próprio corpo, e agora o meu corpo está cobrando de mim aquilo que eu não fiz. Usando essa ilustração sobre ela, muitas das vezes nós colhemos coisas que é plantio nosso. Então tem adversidades que nós passamos, que é plantio nosso. Essa de Paulo, não foi ele que plantou, não foi ele que fez coisas ruins para estar preso, ele fez coisa boa, ele pregou o Evangelho, ele foi ferramenta na mão de Deus.
Então Paulo, quando ele prega o evangelho, ele faz um bem para aquela cidade, mas ele colhe coisa ruim, porque vai ter dias, irmão, que você vai fazer coisa boa e vai colher coisa ruim. Jesus foi assim com Jesus. Você viu Jesus fazendo mal para alguém na Bíblia Sagrada? Jesus discriminando alguém, independente do que a pessoa fez. O pastor falou aqui sobre o Judas. Você viu Jesus chamando os seus discípulos mais chegados e comentando alguma coisa errada de Judas? Até na última ceia, quando quiseram saber quem iria traí-lo, o que Jesus fez? Jesus disse de maneira indireta, onde ninguém entendeu que era o Judas, porque Jesus não fazia mal para ninguém, Jesus só faz bem. Jesus faz bem para mim, Jesus faz bem para você, irmão. E Jesus colheu uma cruz que nem dele era minha e era sua. Agora eu quero falar sobre resiliência. O que seria resiliência? Resiliência é a capacidade da pessoa se reinventar, ou a capacidade de a pessoa se adaptar diante de adversidade, permitindo-se manter ou recuperar o funcionamento em meio a situações difíceis. Ou seja, é a capacidade que eu tenho de sobreviver em meio ao caos. Biblicamente, você nunca vai ver Jesus chamando alguém para o evangelho, dizendo que vai ser mar de rosas, vai dizer que vai ser tudo bem, tudo jóia, vem para cá que você vai parar de sofrer. Não, isso não é evangelho. Se disseram isso para você, mentiram. Porque Jesus disse no evangelho de Mateus, no evangelho de João, capítulo 16, verso número 33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Deus não nos livra da aflição, Deus nos livra no meio da aflição. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel no meio da cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da chama de fogo, mas Deus não deixou que a chama o queimasse, porque ele disse: passará pelo meio das águas, elas não te afogarão, passarão no meio do fogo e a chama não vai arder em vocês. Então, se você veio para cá achando que vai ser só bênção, só vitória, que a prova acabou e que a luta foi embora, te enganaram, irmão. O evangelho vai ter pancada, muitas das vezes vai ter luta, mas ser resiliente é importante para você não desistir no meio do processo. É a questão da adaptação. Lembra quando Paulo ele foi levado até o terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis, e por causa da grandeza da revelação, Deus permitiu que um espinho ficasse na carne de Paulo, e é um motivo que Paulo orou 3 vezes para que o Senhor retirasse o espinho, e a resposta de Deus foi não. Às vezes Deus vai falar não para mim e não para você. Nós, como crianças mimadas, nós não gostamos de ouvir, mas Deus vai falar que é para a nossa educação. Amém ou não amém? É Deus nos moldando. E Deus falou para ele não, e disse mais: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o espinho continuou em toda a trajetória de Paulo. Agora ele pensa: cara, se eu não posso tirar o espinho, eu vou ter que me adaptar a essa vida com o espinho. Isso é resiliência. Às vezes vai ter luta que não vai mudar, eu falo por mim mesmo. Eu perdi o meu pai com 8 anos, era uma luta que eu queria trocar, falar: não tem como, Jesus, tem como trazer de volta o meu pai? Não tem como, é algo que eu vou ter que me adaptar à minha vida sem o meu pai. Então vai ter luta que você vai ter que se adaptar. Vai ter processo que você vai ter que viver na pele, e Deus não vai mudar. E aí você vai desistir do evangelho? Vai desistir de Jesus? Vai começar a murmurar? Vai começar a reclamar? Vai ter coisa que não vai mudar, irmão. E não é porque Jesus é ruim. Ele foi no Getsemane, sua gota de sangue, ele orou: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele queria ser livre da cruz. Vai ser muito sofrimento para mim, Deus, me livra. E depois ele volta e fala: não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Não posso me livrar da cruz, eu vou ter que ir para a cruz. Ele foi para a cruz só por causa do meu e do seu pecado, irmão.
Para dizer para você nessa manhã que você precisa aguentar firme. Aguente, irmão. O dia está chegando. Jesus vai voltar. Jesus vai buscar a sua igreja. Seja resiliente, mesmo que a situação não mude. Flávia falou que eu estou buscando a cura. Estou esperando milagres. Se Deus me engravidar, estou pronto. Mas também se não engravidar, é isso aí, irmão. É sobre isso. Se Deus fizer, estamos prontos para ser abençoados. Agora, se Ele não fizer, estamos prontos também para não ser abençoados, porque Ele é maior do que a bênção e nós temos Ele. Agora, a resiliência é diferente de resistência, né? Resistência é, vamos usar a figura de uma tempestade. Quando uma tempestade ela vem para uma árvore, que uma árvore ela é resistente, o vento bate e a árvore fica lá, intacta, enrijecida, nada tirar ela do lugar. Isso se chama resistência. Você pode tirar ela do lugar, as raízes dela, ela vai ficar lá intacta, resistente. Isso é resistência. Resiliência não, é um outro tipo de árvore. É quando o vento bate, ela vai, abaixa, depois ela volta para o mesmo lugar. Ela é flexível, ela é adaptável, ela tem um coração ensinável, ela é aquela que aprende em todas as circunstâncias. Isso é resiliência. É igual aquela planta, que eu não vou falar o nome de um time aí, é uma planta resiliente, né? Que é o time do Fábio e da Flávia, e quem mais alguns aqui. Vou falar, mas palmeira. A palmeira ela é resiliente, o vento bate, ela se curva, mas ela não quebra. Normalmente quem se encurva e quebra é planta resistente. E Deus não chamou para ser resistente, Ele nos chamou para ser resiliente. Vai bater o vento, você vai até tombar, mas não vai quebrar. Você vai até desanimar, mas não vai desistir. Você pode até estar com medo, pronto, mas você não vai desistir, porque o Senhor está com você. E a questão que Deus nos chama é para sermos resilientes, não resistentes. Amém ou não amém? Agora, Paulo, quando ele escreve para aquela igreja, vamos lá no capítulo 4 do Filipenses. A partir do verso número 10, eu queria mais água, porque eu bebo bastante água. Está claro, irmão? Todos estão entendendo? Amém? Ora, o verso 10 diz assim: ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Olha só, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu fui instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como passar por necessidade. E ele vai completar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo aqui está falando sobre contentamento, Giovana. Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Ele vai dizer que Deus ele é rico e pode suprir as nossas necessidades segundo as suas riquezas. Mas é o mesmo Paulo que vai dizer: eu aprendi a viver em todos os momentos da minha vida. Eu sei e estou instruído a passar por bênção. Não vou me desviar se eu for abençoado, mas também não vou me desviar se a porta fechar. Eu aprendi aí, Paulo falou, eu aprendi isso, porque tem gente que se é abençoado, ele desvia. Você acredita? Por isso que às vezes Deus não abençoa nós, porque Ele sabe, se Ele te der dinheiro, você some, você vai embora. Igreja, esquece o negócio de igreja, tô legal, tô zen, pastor, vou mandar o dízimo para ele ficar tranquilo, e vou viajar. Eu quero é praia, eu quero
viajar com a minha família é digno, tanto que eu sofri. Tem gente que desvia, irmão. Aí muda os ciclos de amizade, não, porque não vou ficar mais perto do Fábio, senão vai pedir dinheiro emprestado para mim, agora eu estou rico. Aí muda ciclos, muda amizades, muda de ambientes, né? Vai morar em outro país e desvia, esquece de Jesus, esquece da igreja, esquece dos irmãos, esquece de todo mundo. Paulo falou, não, eu sei ter. Se eu tiver dinheiro, eu não vou desviar. Mas ele também vai dizer, e eu também sei não ter. É o oposto, né? Tem gente que é 8 ou 80. Se ele passar pela prova, aí já era. Acabou o homem, acabou a mulher, já não consegue mais dar glória a Deus, já não consegue mais aleluia, porque está no meio da prova. Vou desistir desse negócio de igreja. Vou desistir desse negócio de evangelho. Né? E sempre quem sofre primeiro é a igreja, né? Tá ruim, vai trabalhar? Vai. Né? Tá ruim, come normal, come mais do que antes. Ainda fala, é por causa da ansiedade, pastor. É come, desesperadamente. Não deixa de comer, não deixa de trabalhar. Mas na hora de ir para a igreja, estou desanimado, estou triste. Por que você não vai para a igreja? Porque eu estou na prova. Mas você não foi trabalhar na prova? Foi. Aqui era só sentar para ouvir a palavra e dar glória a Deus, irmão. Nem precisava carregar bloco, nem precisava bater ponto, não precisava ficar em pé, não precisava fazer nada de difícil, era só sentar e ouvir Deus falar que te ama. A parte mais fácil é vir para a igreja. Aí a parte mais fácil é abrir mão para ir trabalhar, carregar cilindro no sol, dirigir no sol, ouvir seu patrão encher a sua paciência. A parte mais difícil você foi, e a parte mais fácil que é adorar a Deus, ouvir a palavra e ser edificado pelos irmãos, receber aquele abraço de crente pentecostal, irmão. Você já recebeu aquele abraço de crente pentecostal? Quando você está quebrado, aí vem um crente cheio da unção, cheio de Deus, te abraça assim, te levanta. Irmão, nós precisamos aprender a passar pelo momento da dificuldade, como Paulo passou. Paulo não desistiu do evangelho, não desistiu de pregar a palavra de Deus, não desistiu da comunhão do santo. Está passando na luta, mas eu aprendi a passar por um momento da dor também. Então o Senhor, Ele nos convida, irmão, a aprender a passar pela dor, passar com dignidade, né? O salmista disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, né? O Jesus Cristo falou, basta cada dia o seu mal, ou seja, não tem como passar pelo dia sem passar muitas das vezes pelo mal ou pelo choro. Já que não tem como evitar o sofrimento, o que nós temos que fazer? Aprender a lidar com ele, irmão. Né? Seria bom se fosse só mar de rosa, né? Todo dia acordar, em frente para a praia, né? O café já está pronto, você não nem precisava fazer o café, aquele café cheiroso, você acordar, oh, glória a Deus, de frente para sacar. Seria bom se fosse assim, mas não é, irmão. A gente mora em Diadema. Mas tu dizer para só o pastor que mora em Suzano que acorda para frente do mato, que é um privilégio para ele isso, né? Nós não, a gente tem que abrir a porta e lidar com a viela, com gente gritando, com aquela perturbação toda. Irmão, mas a vida é feita de ciclos. O salmista disse, o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite é para o choro, mas também tem o dia, tem a manhã, que é para isso, que é para a alegria. No mesmo instante que muitas vezes nós estamos chorando, daqui a pouco nós estamos dando risada, porque Deus está conosco no meio do dia. Glória a Deus. Jesus falou que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. O dia bom e o dia ruim. O dia da bênção e no dia da adversidade também, Deus está conosco. Então é importante se adaptar. Não tem como, Deus, não dá para tirar o espinho? Não dá. O que Paulo falou? Agora eu vou ter que me alegrar com ele então, pô. Já que não tem como tirar o espinho, eu vou ter que me alegrar com o espinho na carne. Porque quando eu for perseguido, quando eu for caluniado, eu tenho que me alegrar. Por quê, Paulo? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque não é a minha força, é a força de Deus. Então o Senhor nos chama para ser resiliente. Então, um coração ensinável é importante, irmão, para você ser resiliente. Você entender que não sabemos de nada. Paulo era apóstolo, cheio de Deus, cheio de unção, foi levado até o terceiro céu, viu coisas extraordinárias, tinha vários dons, era um dos apóstolos mais respeitados na igreja primitiva, e ele disse, eu
aprendi a passar e estar bem em qualquer situação. Então, ter um coração ensinável, não enrijecer o coração no meio da prova, é importante para que você fique firme na presença de Deus. Porque muitas das vezes, o vento e a tempestade tende a deixar muitos corações pedrificados, né? E é o questionamento da sociedade: por que coisas ruins acontecem com gente boa? Já ouviu alguém perguntando isso aí? Por que coisa ruim acontece com gente boa, pastor? E por que coisa boa acontece com gente ruim? É um questionamento. Tem um porquê a resposta, irmão? Alguém tem um porquê? Não tem, eu não tenho. Se você tiver, eu te dou o microfone aqui, você fala. Não tem o porquê que gente ruim é abençoada. E não tem o porquê que gente boa não recebe bênção, né? E normalmente quem pergunta, né, por que coisa ruim acontece com gente boa, é quando está na pior. Ninguém pergunta, por que eu fui abençoado? Por que Deus me abençoou? Ninguém, já viu gente sendo abençoada, cheio de bênção, cheio de vitória? Alguém triste, por que, irmão? Não entendo por que Deus me abençoou. Não, a gente só não entende por que Deus permite com que algumas coisas aconteçam com a gente. E a gente precisa entender, irmão, que tem coisas que não tem resposta. Tem questões que não tem resposta, mas tem Deus, tem Jesus. Davi falou no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não tenho resposta para a minha questão, mas tenho o Senhor como pastor, e é o suficiente, está ótimo. Mesmo sem entender, vou continuar crendo. Mesmo sem entender, vou continuar firme no Senhor, porque é Ele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente ouve esse versículo e acha que é sobre vitória, né, dona Efigênia? Acho que é sobre bênção. Agora eu posso. Meu carro, posso. Minha mansão, posso. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Paulo não está falando de conquista. Paulo está falando de resiliência. É sobre passar pelo meio do vale e entender que Deus está conosco. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, diz o Senhor dos exércitos. É sobre isso. É sobre ter alguém, irmão, é sobre ter Ele, é sobre ter Jesus na nossa vida. É melhor ter Ele do que ter as coisas e não o tê-lo, porque com Ele nós vencemos. Então, é importante permanecer em Jesus. Jesus, Ele é o maior exemplo de permanência, de resiliência. É alguém que, como já disse aqui, Amaro nunca pisou na bola com ninguém. Nunca houve uma palavra enganosa nos lábios de Jesus. Tentam o ridicularizar, a mídia tenta o ridicularizar, tentando tirar a sua divindade, dizendo que ele não era tudo aquilo que ele disse que ele era. Mas ninguém consegue provar um erro de Jesus. Tentam colocar Jesus com relacionamento com prostituta, mas ninguém consegue provar, porque nele não havia pecado. Ele se achou sem pecado, irmão. E mesmo assim, sendo gente boa, legal, como a gente acha que a gente é. Você acha que isso é legal? Eu me acho legal. Eu me acho gente boa, né? E a gente fala, cara, eu sou tão gente boa, por que isso aqui aconteceu comigo? O mundo inteiro é injusto com a gente, porque a gente é muito legal, porque a gente é muito certinho, a gente é muito gente boa, né? A gente é muito camarada, e a gente se acha camarada, e o mundo inteiro, o planeta inteiro faz uma conspiração contra nós, porque nós é gente boa, e a gente se sente injustiçado, porque nós é da hora. Nós é ruim, eu sou ruim.
você é ruim, nós é tudo farinha do mesmo saco. Jesus não, Jesus foi perfeito, e mesmo ele sendo perfeito, ele foi negado, ele foi traído, ele foi abandonado, até o que ele abençoou não estava com ele quando ele mais precisou. Você acha que Lázaro, o amigo de Jesus que foi ressuscitado, que ouviu a voz de Jesus, Lázaro, sai para fora, você acha que quando Jesus estava lá na cruz sozinho, ele olhou para o lado, você acha que ele achou Lázaro? Lázaro não estava lá não, irmão. Jairo, Jesus ressuscitou a filha dele, cara, ele olhou para o lado, cadê o Jairo? Jairo estava lá não também. Não, mas a mulher do fluxo de sangue não estava, irmão. Não tinha ninguém que foi abençoado por ele lá, olhando para ele na cruz, no pior momento da vida dele. Mas ele foi até o fim. Você vai ser abandonado, você vai ser traído, vão falar mal de você, você vai ser decepcionado. As pessoas que você mais ajudou não vão te ajudar, mas o importante é que você vá até o fim. Não desista do propósito, não desista do evangelho, porque Deus está lá de cima te olhando e dizendo: esse é o meu filho amado, de quem eu tanto me agrado. Nós temos uma aprovação do céu, e vale mais do que a aprovação da terra, irmão. E Jesus, ele entendeu o seu propósito, ele sabe para aquilo que ele foi chamado. E lá na cruz, quando as pessoas começam a escarnecer dele, ele não critica ninguém, ele olha para o céu e fala: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mostrando para mim, não é porque muitas pessoas vão ficar para trás, vai negar, vai trair, porque as pessoas são ruins, é que Deus está usando pessoas para te aprimorar. Deus está usando as pessoas para forjar o seu caráter, para que você olhe para Ele, porque é só Ele que não falha, é só Ele que não abandona, irmão. Eu vou fechar a Bíblia para você pensar que eu vou acabar. Então Jesus, ele foi resiliente em meio a todo o caos que estava naquela sociedade. Era uma sociedade que conspirou para a morte dele. E ele falou: cara, se eu quisesse, eu teria autoridade para Deus enviar anjos e me livrar disso aqui tudo agora. Mas ele não fez. Porque nós somos tentados no meio do propósito a fugir, né? Vou embora, vou fugir, como se fosse resolver o problema. Jesus falou: não, vou aguentar. Não quero muito, se for possível passa de mim esse cálice, mas não é o que eu quero, é o que Deus quer. Então, se Deus está permitindo você passar por certos momentos, não é para você desistir, irmão, não é para mim desistir, é para continuar crendo. Se no lugar da bênção está difícil, se na presença do Senhor é complicado, é embate, imagine sem Jesus, irmão, imagine sem Ele. Eu queria muito dizer que dias melhores virão, que amanhã você vai chegar na sua segunda-feira e a porta vai estar escancarada, que Deus vai abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante, e Ele pode, se Ele quiser. Mas realmente o natural é que amanhã, às vezes, você vai ter que enfrentar no trânsito gente chata. É que às vezes vai ter que olhar para o seu marido bêbado e você vai ter que profetizar no meio do vale. Seria benção se a gente acordasse amanhã no plim, acabou os problemas, agora é só bênção, é só vitória, né? As dores, né, Flávio, foi embora, amanhã no piscar de olhos. Mas não é assim não, Marcelinho. Vai ter dor, vai ter choro, vai ter espinho na carne, mas vai ter presença, vai ter providência, vai ter Jesus na sua vida, e Ele é o suficiente. Então resista, irmão, resista, não desista. Deus é com vocês. Coloque de pé e vamos orar. Fechei a Bíblia e terminei, glória a Deus. Então Jesus nos prometeu, irmão, vida eterna, né, Flávio? Jesus nos prometeu vida eterna, e tudo aquilo que recebemos pós-vida eterna é bônus, é presente, é dádiva, não é por mérito, é por graça, é por bondade e por misericórdia. Então, irmão, encara essa semana, endureça o peito aí, vai para cima. Salomão falou: se você se mostrar forte no dia da adversidade, a sua força será pouca.
Então encara o problema, ele vai vir, vai ter gigante. Então não faça igual o exército de Saul, faça igual Davi. Sou pequeno, sou, mas esse camarada aí não está afrontando eu, está afrontando o exército do Deus vivo. Você serve um Deus vivo, irmão. Então a luta vai vir. O que você tem que fazer é se posicionar, ser resiliente, aguentar, se revestir de toda a armadura de Deus e aguentar firme até a volta de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor. É bem verdade, Pai, a nossa força, ela é bem pouca, Senhor. A nossa força, Pai, ela é pequenininha, mas em Ti nós saltaremos muralhas, porque o Senhor é a nossa força. Paulo falou: eu tudo posso naquele que me fortalece. E não é sobre a força do apóstolo, não é sobre a força nossa, Pai, até porque a gente é fraquinho, mas é porque o Senhor nos fortalece. A nossa força, ela está em Ti. A nossa força, como diz o hino, a nossa força vem de um Deus que faz milagres. Nós não cremos na ciência, nós não cremos na política. A nossa força, ela não está na direita, não está na esquerda. A nossa força, a nossa esperança é o Senhor. Um confiou em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do Senhor, que é a nossa fortaleza, o socorro presente na hora da angústia. Então, Pai, a minha oração, Pai, é que o Senhor nos dê força para permanecer, para resistir o dia mal, para estar firme contigo, além das dúvidas, além das perguntas, além das dores, sobrevivendo ao espinho na carne, porque Tu és o nosso bem maior. Jesus é o nosso bem maior, Pai. Nós cremos na força do Senhor. Quem crê na força do Senhor, irmão, aplauda ao Senhor Jesus. Os avisos